Isto é frequente nos estabelecimentos, ensino, saúde, etc., localizados em territórios de povos tradicionais. CD-1,09. Atenção! Ao identificar o nome dos estabelecimentos, não utilize expressões que possuam informações sigilosas. Os informantes devem ter suas informações pessoais preservadas no nome do estabelecimento, salvo nos casos em que este seja de fato o nome do estabelecimento. Por exemplo, o nome, Marcenaria José Souza, só deve ser registrado caso este seja de fato o nome do estabelecimento indicado oficialmente. Lembre-se de que o IBGE tem compromisso legal e institucional assumido com a preservação do sigilo de seus informantes. 12,7. Dados do estabelecimento, indicador do endereço. Antes de terminarmos de estudar as formas de estabelecimento, veremos como registramos estabelecimentos que se repetem em um mesmo endereço. O indicador de endereço determina se uma mesma espécie ocorre uma ou mais vezes em um mesmo endereço. Você utilizará este conceito apenas para estabelecimentos de ensino, de saúde, religioso e de outras finalidades. Um bom exemplo é o de um shopping que contenha, além de lojas, alguns consultórios médicos. Assim, a espécie poderá ter um indicador de endereço único quando a espécie ocorre uma única vez no endereço múltiplo. Até 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre de 2 a 10 vezes. No endereço, mais de 10 estabelecimentos, quando a mesma espécie ocorre mais de 10 vezes no endereço, e quantidade desconhecida, quando não é possível identificar o número de ocorrências da espécie no endereço. CD-1,09. Para que você entenda melhor, observe os exemplos de indicadores de endereço. Há uma galeria comercial com 15 lojas e um consultório médico. Registro para a galeria comercial, que é classificada como estabelecimento de outras finalidades, terá o indicador de endereço assinalado na categoria mais de 10 estabelecimentos. Consultório médico, classificado como estabelecimento de saúde, terá o indicador de endereço único. B. Um shopping com 60 lojas, 8 consultórios médicos e uma faculdade. O registro para o shopping será classificado como estabelecimento de outras finalidades e terá o indicador de endereço assinalado na categoria mais de 10 estabelecimentos. Os consultórios médicos são classificados como estabelecimento de saúde e terão o indicador de endereço assinalado na categoria de até 10 estabelecimentos. A faculdade, que é classificada como estabelecimento de ensino, terá o indicador de endereço único. Perceba que, em ambos os exemplos, o da galeria e o do shopping, o correto seria registrar somente um endereço com mais de uma espécie, indicando quantas vezes cada espécie se repete, único ou múltiplo. Ou seja, não é necessário registrar um endereço para cada espécie e nem um endereço para cada repetição da mesma espécie, basta um registro. CD-1,09. 13. Edificação em construção ou em reforma SR. Edificação em construção é toda futura edificação, considerada a partir da fundação, com a obra em andamento ou não concluída na data de referência. Edificação em reforma é o imóvel que, apesar de construído, estava passando por uma obra de manutenção na data de referência. Atenção! A edificação em construção ou reforma só será caracterizada como tal se não houver morador. Quando há morador na data de referência e a edificação está em reforma ou construção, considere como domicílio particular permanente e ocupado, de acordo com os critérios desta espécie, já vistos. 13,1. Uso planejado da edificação. Você deverá se informar sobre qual o uso planejado para a edificação. Residencial, quando o imóvel estiver destinado a servir unicamente para moradia. Não residencial, quando o imóvel estiver destinado unicamente para fins não residenciais. Exemplos: lojas, consultórios, etc. Ponto e vírgula. Misto, quando o imóvel estiver destinado tanto para fins residenciais quanto para fins não residenciais. Exemplo: prédio com lojas e apartamentos residenciais, e indeterminado, quando não estiver ainda definido o destino que será dado ao imóvel ou quando não for possível obter a informação. CD-1,09. 13,2. Indicador de construção ou de reforma. O indicador de construção ou de reforma determina se há uma única unidade ou várias unidades em construção ou em reforma no mesmo endereço. Assim, a unidade poderá ter um indicador de construção ou de reforma, nas seguintes categorias. Único, quando a construção ou reforma for de apenas uma unidade no endereço. Múltiplo. Até 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrer em até 10 unidades no endereço. Mais de 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrer em mais de 10 unidades no endereço, e quantidade de unidades desconhecida, quando não é possível identificar quantas unidades estão em construção ou reforma. 13,3. Endereço com mais de uma espécie. Em um mesmo endereço, poderão existir duas ou mais espécies. Esta situação ocorrerá quando nesse endereço forem verificadas características que se enquadram no conceito de mais de uma espécie. Por exemplo, um colégio religioso e uma igreja no mesmo endereço.
Nesse caso, se a diferenciação entre as duas unidades distintas através do uso do complemento do endereço, elemento e valor, não se aplicar, individualizando cada uma das espécies em endereços distintos, você deverá incluí-las no mesmo endereço, ou seja, o estabelecimento de ensino, colégio religioso, e o estabelecimento religioso, igreja, farão parte de um mesmo endereço. Nas unidades domiciliares, só poderá existir um registro de uma única espécie de domicílio para cada endereço. Assim, caso você identifique duas unidades domiciliares ocupando um mesmo terreno, precisará diferenciá-las utilizando os componentes do endereço para esta distinção, modificador, complemento ou ponto de referência, mais especificamente, o que resultará em dois registros de endereços distintos. Ao longo deste manual, estudamos o conceito de cada uma das espécies possíveis em um endereço e a possibilidade de espécies diferentes coexistirem em um mesmo endereço. Vejamos com mais clareza alguns exemplos práticos. Domicílios particulares permanentes podem estar associados a espécies de estabelecimentos, desde que exista edificação ou área especificamente destinada a esta função. CD-1,09. A associação entre domicílio e estabelecimento agropecuário é frequente nas áreas rurais. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a pequenas vendas são também estabelecimentos de outras finalidades. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a atividades religiosas regulares são também estabelecimentos religiosos. Domicílios particulares improvisados podem estar associados a quaisquer estabelecimentos quando existir morador residindo de forma improvisada nas dependências do estabelecimento, sem área da edificação especificamente destinada à moradia. Exemplos: área não residencial de uma fábrica, galpão, oficina, bar, restaurante, etc. Domicílios coletivos podem, frequentemente, ser associados a estabelecimentos. Hotéis, pensões e similares são também estabelecimentos de outras finalidades, pois são instituições que prestam serviços. Hospitais, clínicas e similares que possuam internação são também estabelecimentos de saúde. É possível que estabelecimentos de ensino e estabelecimentos religiosos atendam também às características de domicílio coletivo, sendo sempre necessário caracterizar todas as espécies quando seus conceitos estiverem atendidos. Mais de um estabelecimento no mesmo endereço. Além de ser frequentemente associado a domicílio, um estabelecimento agropecuário pode frequentemente estar associado a estabelecimentos de outras finalidades, como quando funciona também como agroindústria, quando possui edificação destinada à venda da produção ou quando pertence a uma indústria localizada no mesmo endereço, por exemplo. Estabelecimentos de ensino, saúde ou religiosos podem, além da já mencionada possível associação com domicílios coletivos, prestar outros tipos de serviços, como cursos livres, que caracterizam estabelecimento de outras finalidades ou estar associados entre si. Por exemplo, um hospital com internação associado a determinada religião, onde há um templo com atividades permanentes. Já observamos também o exemplo de shopping centers, quando foi destacado o uso do indicador do endereço no registro da espécie. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DNC, envolvendo a temática, inclusão de mais de uma espécie. CD-1,09. 14. Pendente de espécie da unidade visitada, PEUV. É uma edificação cuja espécie não foi possível identificar no momento da coleta. É muito importante que todas as unidades encontradas sejam corretamente identificadas. Se forem esgotadas todas as possibilidades de classificação de uma unidade e, ainda assim, você não souber como caracterizá-la, é possível identificá-la como pendente de espécie. Atenção! Na impossibilidade de definir a espécie, identifique a unidade como pendente de espécie, porém nunca deixe de confirmar o endereço por esse motivo. No entanto, essa situação é temporária e deverá ser solucionada até o término da coleta. O setor não poderá ser concluído enquanto essa unidade estiver pendente de espécie, sem que uma das outras espécies válidas seja atribuída e sem que o questionário seja devidamente aplicado, caso necessário. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DNC, envolvendo a temática, registro de espécies. CD-1,09. Unidade I, executando a coleta de dados CD-1,09. 15. Reconhecimento, acesso, percurso e cobertura do setor. Agora, você aprenderá os procedimentos necessários para realizar o trabalho em campo de forma a garantir a sua qualidade. A primeira atividade que você realizará será o reconhecimento do seu setor censitário. O reconhecimento é um procedimento que visa identificar a sua área de trabalho com o objetivo de sanar possíveis dúvidas e preparar o trabalho em campo. O reconhecimento se inicia no posto de coleta e tem continuidade em campo. Para realizar o reconhecimento do seu setor, você procederá da seguinte forma: passo a passo. E, antes de ir ao setor,
Analise cuidadosamente seu mapa do setor em papel, a descrição do perímetro do setor e seu mapa digital no dispositivo móvel de coleta, DMC, bem como a imagem de satélite que o acompanha. Localize o ponto inicial da descrição do perímetro do setor e avalie se ele é acessível ou um bom ponto de acesso ao setor. Caso não seja, verifique se há outro ponto mais adequado para iniciar o percurso do setor. Faça o levantamento dos CEPS relativos ao seu setor censitário. Analise a inserção do setor no contexto maior do seu município, identifique o meio de transporte mais fácil para acesso ao setor, programe seus horários e deslocamentos e informe-se sobre características da localidade onde trabalhará. Tire as possíveis dúvidas de localização com seu supervisor. Verifique no descritivo do setor as informações sobre acessibilidade, condições de segurança e observações adicionais. Confirme com seu supervisor se todas as informações estão atualizadas. Lembre-se que ele percorreu o setor antes de você e ele pode te auxiliar quanto a possíveis atualizações não representadas no mapa do setor. E, durante o reconhecimento em campo, identifique a sua área de trabalho, localize o ponto inicial, as quadras quando houver e seu perímetro. CD-1,09. Se for possível, percorra todo o perímetro do setor até retornar ao ponto inicial, para verificar se as informações que estão nos mapas e a descrição do perímetro do setor conferem com as que você encontrou no terreno. Avalie se o planejamento realizado em gabinete é de fato adequado ao setor, realizando mudanças necessárias. Alterações no planejamento devem ser informadas ao supervisor para que possam ser implementadas. Atenção! As eventuais diferenças percebidas entre os mapas e imagens recebidos para o trabalho e a realidade percebida no reconhecimento do terreno devem ser registradas no mapa de papel e comunicadas à supervisão. Atenção! Nos setores de povos e comunidades tradicionais, os procedimentos de abordagem às lideranças antecedem qualquer atividade ou aproximação ao setor. Nesses casos, o segundo passo do reconhecimento do setor em campo ocorre apenas após a reunião de abordagem com a presença do recenseador, como descrito no Manual do Recenseador PCT. Atenção! Nos setores com problemas de segurança pública, pode ser necessário procurar por uma liderança da associação de moradores antes de percorrer o setor. Essa abordagem deve ser feita previamente, sempre que possível. CD-1,09. 15,1. Acesso ao setor censitário. Em linhas gerais, os setores censitários não oferecem nenhum tipo de restrição de acesso. Entretanto, em alguns casos, você poderá encontrar dificuldades em acessar a sua área de trabalho. Essas restrições podem ser de 3 ordens: características físicas, alagamentos, vias de acesso bloqueadas, segurança pública e restrição legal ou administrativa. Atenção! Seu supervisor lhe indicará, quando houver, as restrições de acesso previamente mapeadas, bem como as orientações para a realização da coleta. Contudo, algum tipo de restrição pode ser verificada no momento de reconhecimento do setor censitário. Nesse caso, você deve relatar ao supervisor, que vai orientar você sobre os melhores procedimentos de trabalho. Atente às informações do descritivo antes de ir a campo. CD-1,09. Seguem abaixo algumas classificações de setores censitários que impõem restrições de acesso e instruções para a realização das entrevistas. Características e instruções. Unidades de conservação. O recenseador deve contatar seu supervisor para verificar se há alguma exigência de autorização do órgão ambiental responsável pela gestão da unidade e se há orientações específicas sobre o acesso e o percurso em seu interior. Terras indígenas e agrupamento indígena. O recenseador deve contatar seu supervisor para verificar se a autorização de entrada na TI foi dada pela FUNAI, se foi indicada a necessidade de acessar a área com guia da FUNAI, marcar reunião com a lideranças indígena para explicar o escopo do trabalho, solicitar autorização de realização das entrevistas, selecionar o guia local e identificar necessidade de guia intérprete. Território quilombola e agrupamento quilombola. O recenseador deve marcar reunião com a lideranças quilombola para explicar o escopo do trabalho, solicitar autorização de realização das entrevistas e selecionar o guia local. Alojamento, acampamento. Explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização das entrevistas. Quartel e base militar entrar em contato com a administração do local solicitando autorização de entrada. Deve-se ficar atento ao fato de que muitos setores censitários de quartéis são compostos por domicílio coletivo. Agrovila do PA entrar em contato com as lideranças locais informando o escopo do trabalho de recenseamento e estabelecendo uma agenda de coleta. Unidade prisional explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização das entrevistas. Convento Hospital ILPI 11 e ACA 12. Explicar o escopo do trabalho à administração local e solicitar autorização de realização das entrevistas. Neste caso, as entrevistas não são realizadas individualmente.
Aglomerado subnormal verificar todas as observações listadas no descritivo do setor, como existência de restrição de acesso por motivo de segurança, logística especial de acesso interno, via Kombi, mototáxi e outros, e existência de área adensadas, domicílios em acessos irregulares sem existência de faces no mapa. Entrar em contato com as lideranças locais, associações de moradores, órgãos públicos, igrejas ou escolas por meio de contato prévio com o supervisor, informando o escopo do trabalho de recenseamento e estabelecendo uma agenda de coleta. Em caso de alguma dificuldade encontrada em campo, o recenseador deverá entrar em contato imediato com o supervisor. A presença dessas características e a presença de acidentes físicos ou restrições de segurança estão registradas no descritivo e no mapa do setor censitário. 11 IUP igual a instituições de longa permanência para idosos. 12 IACA igual a instituições de acolhimento a crianças e adolescentes. CD-1,09. Atenção! Identificadas as restrições causadas por acidentes físicos, deve-se comunicar ao supervisor para que este providencie a infraestrutura adequada de acesso ao setor censitário. Questões de segurança devem ser também comunicadas ao supervisor. Nesses casos, a coleta em mutirão pode ser uma alternativa. 15,2. Percurso e cobertura do setor. O percurso do setor é o procedimento utilizado para andar em um determinado setor, de forma disciplinada e cuidadosa. Este procedimento trará ao seu trabalho maior organização, segurança e agilidade. Junto ao correto uso dos conceitos e orientações já tratados, a atenção ao percurso do setor evitará erros, omissões e registros indevidos. Você utilizará este método para realizar corretamente a coleta de dados. Atenção! Durante esse processo, é fundamental que você registre no mapa em papel onde terminou o trabalho em um dia para dar continuidade posteriormente, agilizando o seu reinício. Outra alternativa é registrar uma foto no DNC para identificar o último ponto trabalhado. A cobertura do setor censitário está intimamente ligada ao seu percurso. É o procedimento de realizar o levantamento dos endereços de todos os domicílios, de todos os estabelecimentos e de todas as edificações em construção ou em reforma encontrados na área de trabalho sob sua responsabilidade, incluindo as entrevistas, quando aplicáveis, na ordem do percurso. Para evitar falhas na cobertura do setor, é fundamental que as confirmações, inclusões ou exclusões de unidades sejam realizadas na ordem do percurso. Ou seja, à medida que você percorrer o setor, deve realizar as confirmações, inclusões ou exclusões de unidades. Atenção! Cobrir o setor censitário significa verificar e registrar todas as unidades encontradas, domicílios, estabelecimentos e edificações em construção ou em reforma, dentro do perímetro do setor, percorrendo-o de forma ordenada e correta e realizando a coleta de dados. Considerando as definições de percurso e de cobertura, fica claro que ambas estão interligadas. No trabalho de recenseamento, você realizará simultaneamente o percurso e a cobertura do setor censitário, ou seja, ao mesmo tempo que percorrerá um determinado setor de forma disciplinada e cuidadosa, você registrará todos os endereços e coletará todos os questionários sem omissões e sem registros indevidos. CD-1,09. Atenção! Sempre que localizar um endereço em seu percurso, realize o registro no DNC, independentemente da presença de um responsável pela unidade, da identificação da espécie ou da coleta do questionário naquele momento. Esta prática é fundamental para garantir o registro dos endereços na ordem do percurso realizado por você. Não pule um endereço para realizar seu registro posteriormente, pois, além de garantir a ordenação da listagem de endereços, é fundamental realizar a cobertura completa do seu setor censitário. Lembre-se de que o registro de pendente de espécie da unidade visitada e os dois registros relacionados a morador ausente, domicílio particular permanente ocupado, com morador ausente, e domicílio particular improvisado ocupado, com morador ausente, colaboram neste sentido. Eles garantem que os endereços foram coletados na ordem necessária e que você terá a chance de retornar a eles para fazer os ajustes necessários e a coleta do questionário. Lembre-se de que, durante o percurso, você poderá encontrar endereços em diferentes situações e que, de acordo com cada caso, realizará uma confirmação de endereço que existe em campo e na lista prévia, com ajustes a serem feitos ou não, seja no endereço, seja na espécie, uma inclusão, endereço que existe em campo e não existe na lista prévia, devendo ser incluído na ordem correta de percurso, ou uma exclusão, endereço existente na sua lista, mas não existente em seu setor. Os estabelecimentos agropecuários possuem espaços para o registro de dados do informante, nome, telefone e e-mail. Estas informações são fundamentais para que o IBGE entre em contato com os informantes durante o censo e também para operações futuras, facilitando a abordagem e o contato com eles. No caso dos domicílios, nome, CPF, telefone e e-mail serão coletados na entrevista e, ao final da mesma, automaticamente preenchidos na espécie do domicílio, enquanto nos estabelecimentos em que a coleta destes dados se aplica, você deve realizar o registro no ato da confirmação da espécie.
A lista prévia que consta no seu DNC lhe permite visualizar os dados do responsável pelo endereço na operação anterior, o que pode ser um recurso importante no contato com informantes e para encontrar unidades de difícil localização. CD-1,09. Atenção! Em todos os domicílios, esteja atento à possível existência de mais algum domicílio no terreno, que não esteja listado, isto é, casas nos fundos, subsolos e outros espaços da propriedade não identificados à primeira vista. Mas não se esqueça de observar os critérios de separação e independência para confirmar que a edificação se trata, de fato, de um domicílio. Sempre verifique também se existe mais de uma espécie nos endereços. Pode haver edificações que são aparentemente apenas domiciliares, mas que possuem também alguma espécie de estabelecimento. E também edificações que são aparentemente apenas estabelecimentos, mas que possuem morador residindo de forma permanente ou improvisada. Durante todo o processo de percurso e cobertura, você deve estar atento à ordem de registro dos endereços no DNC. Ela é fundamental para que, em operação futura, o agente de campo encontre os endereços do setor listados no dispositivo de coleta de forma organizada, agilizando o trabalho e evitando erros. Para você, recenseador, a ordenação correta dos endereços também é muito importante, pois agiliza seu trabalho e facilita a localização dos endereços já trabalhados nas listagens, caso você precise retornar a algum deles. CD-1,09. Atenção! Comunique ao seu supervisor todas as divergências encontradas entre o mapa do setor ou a descrição do perímetro da sua área de trabalho e a situação observada no reconhecimento, para que ele tome as providências necessárias à atualização dos dados do setor. Ao realizar a cobertura, você deve respeitar os limites do setor onde estiver realizando a coleta. Seu DNC dispõe do descritivo, da visualização do perímetro do setor e da imagem de fundo, recursos importantes para que você se localize e se mantenha dentro do setor. Entretanto, imprecisões podem existir. Em caso de dúvidas, a referência deve ser sempre o texto que descreve o perímetro do setor. Você deve avaliar a realidade encontrada em campo para definir como fará o percurso e cobertura do setor. Para tal, o suporte da sua supervisão e o reconhecimento do setor são instrumentos fundamentais. Assim, o planejamento começa ainda no posto de coleta e é tão importante quanto a realização de um percurso criterioso, ordenado e cuidadoso quanto a realização da cobertura de todos os endereços. Atenção! Não se esqueça de realizar cópias de segurança backup regulares e transmitir as informações do dispositivo de coleta para o posto com regularidade, de modo a minimizar um eventual problema com o equipamento. Em locais com acesso à internet, recomenda-se a realização de uma transmissão após cada entrevista realizada. Em locais onde o acesso à internet é mais restrito, recomenda-se, na medida do possível, pelo menos uma transmissão por dia. Na maior parte dos setores censitários do país, o recenseador encontrará um cenário urbano, com a ocupação do terreno organizada em quadras e faces. Entretanto, há uma parcela expressiva de setores em situação rural, onde a ocupação do terreno se dá de forma diferente, além de uma quantidade menor de setores em condições diferentes, onde a ordenação da ocupação não permite a clara identificação de quadras e faces ou onde serão encontradas formas diversas de ocupar a área do mesmo setor. Esta diversidade de possibilidades exige que os procedimentos de percurso e cobertura se adaptem à realidade encontrada para que o trabalho ganhe em organização e eficiência, garantindo maior agilidade e cobertura do setor. Vejamos como percorrer e cobrir os setores. CD-1,09. 1º de fevereiro de 15. Setores urbanos. Percurso organizado por quadras e faces. Nas áreas urbanizadas, o percurso se baseia na identificação das quadras e faces que existem na parte interna ao setor e na movimentação por elas de forma ordenada. Este é o tipo mais comum dentre os setores coletados regularmente para as pesquisas do IBGE. Portanto, trataremos primeiro do caso mais recorrente para, depois, aprender procedimentos de percurso e cobertura em setores rurais, também bastante recorrentes, e em setores em outras situações que não estas acima. Na maioria dos setores em situação de núcleo urbano e aglomerado rural, você encontrará situações em que este procedimento se aplica, mas é possível que você precise avaliar outros mecanismos de percurso e cobertura. Observe, na figura acima, um exemplo de mapa do setor censitário urbano e repare como ele se distribui de forma regular. Veja também como o terreno tende a estar densamente ocupado, resultando em grande proximidade das unidades. Nesses setores, o endereçamento tende a ser regular e de fácil identificação. Por isso, o principal desafio de cobertura está relacionado com a densidade e concentração das unidades. Soma-se a isso o fato de que o perímetro dos setores urbanos tende a estar associado aos logradouros existentes, o que faz com que ele, em tese, seja mais facilmente identificável. Entretanto, como os setores urbanos tendem a possuir dimensões menores em termos de área, é importante ter o cuidado de não exceder seus limites durante o percurso. Passo a passo. Nestas situações, você deve identificar as quadras e faces do setor para iniciar seu trabalho. 1.
Localize no campo e identifique no mapa o perímetro do setor e a quadra onde está indicado o ponto inicial da descrição do perímetro. Identifique também o ponto de melhor acesso para iniciar o percurso e sinalize-o em seu mapa de papel. Fotografar este ponto é um recurso importante, que será tratado de forma mais apropriada adiante. CD-1,09. Atenção! Lembre-se de, em hipótese alguma, trabalhar fora do perímetro do setor que está em andamento. 2. Para iniciar a primeira face, confira o nome do logradouro, o CEP e a localidade. 3. Inicie o percurso caminhando pela face com as unidades à sua direita com o ombro direito junto à face, parando a cada endereço encontrado para realizar seu registro, coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. Nos endereços onde couber, realize a coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim, você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. Ao terminar o percurso e a cobertura de todas as unidades da face, realize sua conclusão no DMC. As unidades a serem visitadas tendem a ser vizinhas, seja dentro de uma mesma edificação, seja em edificações adjacentes. Portanto, esteja atento à existência de unidades nos fundos, no alto, no subsolo e em outras localizações de difícil identificação para evitar omissões. Em caso de dúvidas, procure sempre por informações com moradores que já o atenderam. Será comum deparar com edificações com muitas unidades, edifícios de apartamentos, condomínios, prédios comerciais, etc., e até mesmo com domicílios coletivos, hotéis, asilos, pensões, alojamentos, etc. Neste caso, entre em contato com o proprietário, gerente, administrador, síndico, porteiro, para obter melhor identificação do local a ser pesquisado. Ao encontrar unidades fechadas, comumente pelo fato de seus moradores estarem ausentes para trabalho, tenha cuidado especial no registro destes endereços e espécies. Atenção! Nos setores urbanos, os endereços localizados em esquinas estão localizados na interseção de duas faces. Estes casos exigem o cuidado de não registrar o mesmo endereço em duas faces diferentes e de registrar o endereço na face pela qual ele tem acesso. Caso exista um acesso para cada face, o morador deve indicar qual é o principal, que será registrado por você. 4. Ao encerrar o percurso e a cobertura da primeira face e concluí-la no DMC, passe à próxima face, percorrendo-a no mesmo sentido, e realize o mesmo procedimento com todos os endereços de domicílios, estabelecimentos e edificações em construção ou em reforma. CD-1,09. Conclua a face e assim sucessivamente até completar a quadra, conforme a sequência a seguir. 5. Ao concluir o percurso e a cobertura da primeira quadra, passe a uma quadra adjacente e repita o procedimento com cada uma de suas faces até completar a quadra e passar à quadra seguinte. 6. Repita este procedimento com todas as quadras do setor, garantindo que todas as faces sejam percorridas de forma ordenada e que todos os endereços e questionários sejam cobertos. 7. 8. 9. Atenção! Sempre que for útil a coleta e identificação